Olá, esse é o programa Panorama das Comissões e nós vamos conversar agora sobre os trabalhos da Comissão de Educação e Cultura. O nosso convidado é o senador Flávio Arnes, presidente da comissão. Olá, senador, seja muito bem-vindo. Agradeço por se ouvir aqui mais uma vez, fazer esse balanço para os nossos telespectadores. Obrigado, Roberta. É uma alegria estar de volta aqui para fazer mais um apanhado de tudo aquilo que aconteceu na comissão mais importante do Senado Federal, que é Educação e Cultura. Com certeza, São assuntos aí importantíssimos, para o país, para o futuro, inclusive, das crianças. E o senhor trouxe aí, um apanhado. Qual é esse balanço que o senhor faz, assim, dos trabalhos aí desse ano? Em primeiro lugar, Roberto, eu quero dizer que quando eu falo assim que educação é a comissão mais importante, porque educação tem que ser, a prioridade absoluta no Brasil, desde a creche até o pós-graduação. Isso que as pessoas têm que sempre se lembrar, que quando a gente fala de educação e cultura, mas educação, nós estamos falando de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aí as modalidades aqui, educação da pessoa com deficiência, educação indígena, do campo, jovens e adultos, educação técnico-profissionalizante, que é essencial, a graduação e o pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E até eu participei na reunião do G20, no Rio de Janeiro, na área da educação, e tive a oportunidade de colocar lá e fazendo até um apelo para o próximo G20, que vai acontecer na África do Sul, de que a gente coloque educação como prioridade. Porque se a gente colocar sempre combate à pobreza, que é algo extremamente importante, combate à fome, algo essencial também, e tivermos programas, o que é muito importante, mas a causa de tudo isso, sem dúvida, é a necessidade de termos educação de qualidade, no decorrer de toda a vida. Então, isso que as pessoas têm que ter, assim, absoluta consciência disso, em termos de orçamento, de discussão. O nosso presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, inclusive usa uma expressão bonita, que eu tenho repetido por onde eu vou, que do 0 aos 18 anos, nada pode faltar. Nada pode faltar. Porque se você atender bem, com equipamento, transporte, merenda, trabalho, profissionalização, apoio para os alunos, educação em tempo integral, a gente vai ter uma outra realidade em 18 anos. É um outro país. Então, haveria necessidade de se ter esse esforço durante 18 anos. E nós, na Comissão de Educação, Roberta, nós temos 27 titulares, senadores e senadoras de todos os partidos e 27 suplentes. Foi um período de 2 anos muito bom, de muito diálogo, de muito entendimento, com essa compreensão de que a gente deveria convergir, puxar a corda para o mesmo lado em todos esses debates, com respeito, com diálogo, acreditando assim em propostas boas. E isso resultou, como você falou, em números importantes também. Eu até tenho aqui, e me permita colocar os óculos para enxergar. Olha, nós tivemos em 2 anos mais de 195 reuniões. 195. Isso é bastante. Aprovamos, em termos de projetos de lei, mais de 290 projetos de lei. Então é um número impressionante. Requerimentos, 209 requerimentos. Tivemos mais de 60 reuniões
né, também deliberativas, quer dizer, decidindo, deliberativas. E, ao mesmo tempo, mais de 100 audiências públicas. Então, isso significa, né, que essa Comissão de Educação e Cultura, nesse período de 2 anos, chamou a sociedade, discutimos com todos os setores, sejam eles da educação, da cultura, da segurança, enfim, de todas as áreas, para chegarmos a uma conclusão sobre aquilo que achávamos importante. Então, foi um período, eu diria, muito bom, né? Como presidente, ninguém faz um trabalho sozinho, foi um trabalho coletivo, né? Com inúmeras pessoas assim de expressão no Brasil nesta área, como a nossa vice-presidente, senadora professora Dorinha Seabra, mas com inúmeros senadores e senadoras que dão o melhor de si a favor da educação e da cultura. Senador, parabéns, né, pelos números expressivos, né, com certeza. E um dos temas que mobilizou a comissão foi o Plano Nacional de Educação, né, o PNE. Inclusive, vocês começaram a debater esse assunto, né, o projeto em si ainda está na Câmara dos Deputados, já anteciparam esse debate para poder, né, já se preparar para quando a votação chegar aqui ao Senado, né? Como foi tratado esse assunto? Que, inclusive, o plano anterior não chegou a ser cumprido, né? Será que esse próximo vai conseguir ser posto em prática? São todas perguntas assim importantes também. O Plano Nacional de Educação é um dos instrumentos mais importantes para o Brasil. O que nós queremos nessa educação da creche até o pós-graduação para os próximos 10 anos? Então, é importante se dizer o seguinte, que no ano de 2023, o projeto de lei do Executivo ainda não estava no Congresso Nacional. Só chegou em 2024. Mas já em 2023, nós fizemos 8 audiências públicas sobre o que a sociedade achava que não tinha dado certo, que tinha que ser melhorado, aprimorado, regras diferentes, para que quando o projeto viesse ao Senado, enviado pelo Executivo, né, a gente já tivesse uma base para analisar o projeto. Em 2024, o projeto de lei chegou ao Senado para a Câmara dos Deputados e, nesse sentido, continua na Câmara dos Deputados. Em 2024, apesar de estar lá, fizemos aí mais 10 audiências públicas sobre o projeto que está na Câmara dos Deputados, para que quando ele chegue ao Senado já haja um embasamento. E mesmo assim, ao final desses 2 anos, elaboramos um documento importante que está sendo enviado à Câmara já como subsídio dos debates acontecidos no Senado. E sendo remetido também esse documento para todas as entidades, são dezenas de entidades que participaram das audiências públicas, como resultado do que foi debatido, para que isso possa ser aproveitado depois. O Plano Nacional de Educação já se extinguiu, o atual, né? Se extinguiu no ano de 2024, no mês de junho, e nós prorrogamos por mais um ano, porque não podemos ficar sem o Plano Nacional. Mas nesse Plano Nacional as entidades apontaram muitas necessidades. Por exemplo, financiamento. O plano anterior, né, que se encerrou em 2024 e não cumprido na maioria dos seus tópicos, como você falou, Roberto, previa um financiamento de 10% do PIB. E este diminuiu para 7%. Então, a gente não pode diminuir financiamento, nós temos que, pelo menos, manter o financiamento. E isso foi apontado também, né, nas diversas audiências públicas, né, manter o financiamento. Às vezes as pessoas comparam, não, mas lá na Coreia é parecido, não existe semelhança. Coreia, Europa, são 3, 4, 5 vezes mais recursos
que são colocados na educação como investimento do que o Brasil. Inclusive, lá atrás, eles estão aplicando isso há 30 anos, 40 anos, todo ano. E o Brasil precisa investir agora para combater a pobreza, combater a fome, desenvolver a economia, gerar emprego e renda. Então, tudo isso foi debatido. Esse número de 10% tende a ser, assim, o mínimo, né, o piso mesmo. Não tem como abaixar mais do que isso, né? Porque nós achamos estranho, não é, Roberta, que num plano, né, que todo mundo debateu no Brasil por 10 anos, tenham dito 10%, em pelo menos permanecer a mesma coisa, porque o PIB depende da arrecadação também, da receita, mas que não se diminua. É um sacrilégio, né? Um pecado mortal você diminuir recursos na educação. Mas foram apontadas coisas importantes também, além disso, né? O monitoramento, né? Que tem que haver do plano. Né? Ao mesmo tempo, você perguntou se a gente conseguiria atingir as metas. Está previsto no plano a criação do Sistema Nacional de Educação, né? E todos concordam que o Sistema Nacional tem que vir antes do Plano Nacional de Educação, porque depois do Plano Nacional vem o Plano Estadual e o Plano Municipal. O prefeito tem que saber com que tipo de apoio ele pode contar para fazer o seu plano e a sua proposta lá no município. Com isso veio junto a lei da responsabilidade educacional, né, que está em tramitação, uma lei importante, né, quer dizer, responsabilidade educacional, a gente fala em responsabilidade fiscal, mas nesse debate do plano, para que o prefeito e o governador apresentem regularmente para a Assembleia e para a Câmara Municipal os avanços e as dificuldades, os desafios para se avançar no município. Mas para fazer isso tem que ter o Sistema Nacional, já aprovado no Senado, né? Está em apreciação na Câmara dos Deputados. Valorização dos professores, mais da metade dos professores do Brasil estão em contratos precários de 1 ano, 2 anos. O professor precisa ter carreira, plano de salários, né, ser valorizado. E o Brasil inteiro não vem valorizando a carreira docente como deve acontecer. A segurança na escola, a saúde mental foi debatida também sempre muito, saúde mental dos educadores, das famílias, dos alunos, dos estudantes, essa articulação com a saúde. Enfim, nós fizemos, mas isso foi uma prática da comissão nesse período, a gente debater antes, inclusive, do projeto chegar. Isso, inclusive, aconteceu com o ensino médio também. Então, conta pra gente um pouco do ensino médio. Pois é, no ensino médio também tudo foi aprovado no ano de 2024. Né? E, inclusive, nesse sentido, a discussão já vinha acontecendo. E nós não tínhamos ideia de que projeto que viria. Então, nesse sentido, e com, assim, colocações que eram feitas pelos meios de comunicação, por exemplo, nos itinerários, colocando que cada escola colocava, por exemplo, o que bem entendesse, não havia relação com isso. A carga nacional comum para as disciplinas muito baixa, de acordo com as pessoas, né? Ficando áreas de fora, como também sociologia, filosofia e línguas estrangeiras. Então, tudo isso nós criamos a subcomissão, né, do ensino médio, debateu, fez umas 10 audiências públicas, isso criou um corpo para a gente, pelo menos, ter na comissão uma visão do que iria acontecer, né? E, então, as mudanças que vieram, né, na carga horária, na formação geral básica, que passou de 1.800 para as 2.400 horas, 2 itinerários formativos, não deixando essa liberdade para cada um fazer o que bem entendesse, teriam que estar relacionadas às áreas básicas, né, de matemática, ciências, artes, né, literatura, ciência da natureza.
e, ao mesmo tempo, enfatizando-se o que eu considero muito importante, a questão da educação técnico-profissionalizante, porque os pais chegam para você, eu fui secretário de educação, e eles dizem, olha, pelo amor de Deus, meu filho tem que terminar o ensino médio, mas tem que ter uma profissão, tem que ganhar dinheiro, ele pode continuar depois. Então, é o ensino técnico profissionalizante. E, com isso, abordando-se coisas que são importantes, né? Como, por exemplo, nessa profissionalização, que a pessoa possa, inclusive, receber o recurso, né? Com bolsa aprendizagem também, né? Fazer isso em interlocução com as forças produtivas, para que a pessoa termine o ensino médio, e a gente tem muitas experiências, quando tudo é bem feito e bem organizado, termina o ensino médio, tem uma profissão, ganha dinheiro e vai sair empregado ainda junto, né? Então, nesse sentido, o ensino médio foi um debate, mas que tem que continuar acontecendo, né? E, junto com isso, também todo aspecto que foi debatido e aprovado na comissão, a educação em tempo integral. Eu, inclusive, sou de opinião, Roberto, que a gente não pode esperar 10 anos. Tem alternativa junto com a sociedade, em que em 3 anos você pode profissionalizar a turma toda, né? Todos os jovens, desde que haja um esforço concentrado, educação em tempo integral, as escolas não estão construídas para atenderem o aluno o dia inteiro. Então, é um processo gradativo que vai demorar 10, 20 anos, e a gente precisa de transformações radicais em 2, 3 anos. Isso é possível, mas tem que haver esse diálogo, esse entendimento com todos os setores da sociedade que têm assim, uma visão tão boa e tão importante nesse sentido. Inclusive, para o ensino superior, depois o aluno vai para o ensino superior, inclusive com cotas, né? Cota para pessoas com deficiência, cotas para negros, para pardos, né? Indígenas e tudo. E o que vem acontecendo muitas vezes no ensino superior? Que as pessoas desistem, porque não tem como chegar, tem que pagar aluguel, tem que pagar livro, tem que pagar refeição, tem que... Na verdade, o pessoal não sobrevive, né? Tem que ter assim, um mecanismo. Por isso que foi aprovado o Programa Nacional de Assistência Estudantil, justamente para que isso possa chegar no aluno e o aluno, né, ter assim, as condições mínimas para participar do ensino superior, inclusive estendendo isso para as instituições no final da educação básica também. Essa questão da assistência, né? Esse programa é o PNAES, né? Que o senhor está se referindo, e a própria reforma do ensino médio, ela já havia sido debatida extensivamente aqui, né? No Senado, no Congresso, a primeira reforma, alguns anos atrás, aí alguns estados não conseguiram colocar em prática. Existe uma defasagem assim do que se discute aqui da legislação, e quando chega lá fora, né, nos pequenos municípios distantes, sempre se lembra, né, da extensão do Brasil, da grande variedade, inclusive dessa própria necessidade de assistência em alguns casos, né? É possível chegar a uma solução que sirva para o país inteiro aqui, né? A solução para o país inteiro sempre significa ter, assim, dentro de parâmetros comuns, dar bastante margem à flexibilidade para atender a diversidade, né? Isso em todos os sentidos, né? Não adianta ter uma coisa muito rígida. Não adianta ter uma coisa muito rígida, porque você tem o centro urbano, né, São Paulo, mas tem a periferia de São Paulo. Você tem as favelas, as comunidades, a área rural, mas você tem lá no Amazonas, onde o transporte escolar, por exemplo, Roberto, é feito com barcos, né? Então você tem que discutir com o secretário o transporte escolar com barcos, né? Você tem o ônibus na região sul, ou no norte, ou no centro-oeste, mas tem que às vezes ter carros especiais. Então, eu até diria essa valorização da diversidade, que você tem
tem que ter, lógico, parâmetros, base nacional, comum, curricular, né? Mas como que isso pode ser aplicado lá no Amazonas, onde a pessoa tem que pegar barco, ônibus, transporte de 3 dias para chegar em Manaus. Isso sempre foi apontado. Então, você tem que achar outros caminhos, né, possíveis, né, para atingir essas pessoas. E as pessoas da base têm muitas ideias. Essa que é a questão. Inclusive, existe um ditado para a pessoa com deficiência que vale para todas essas situações e na sociedade. Nada sobre nós sem nós. Então, é lá no interior do Amazonas, nada sobre nós sem nós. Então, vamos eles também discutirem isso, né? São quem melhor entende, né, da realidade A comunidade deles. entende, comunidade quilombola, indígena, que tipo de merenda, né, que nós discutimos, como que essa assistência estudantil pode acontecer numa instituição federal, assim, mais afastada, mais em centro urbano. Então, nada sobre nós sem nós, né? Isso, conectividade, às vezes a pessoa tem por satélite e tal, mas tem um provedor local, às vezes, que faz um trabalho maravilhoso, né, de conectividade. Como é que essa discussão pode acontecer, elaboração de currículo, né? Agora, para isto também, nós também tivemos na Comissão de Educação um amplo debate com o INEP e o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A FNDE é MEC, e o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, porque eles têm os dados todos. E os pesquisadores estavam dizendo que nós precisamos ter um acesso melhor para os dados. Não temos assim. Então, eles, na verdade, verem os dados de uma comunidade quilombola, da outra, né, da comunidade indígena específica, os microdados que a gente chama. Então, fizemos esse debate assim criterioso, prolongado, com esses órgãos, com a maior boa vontade dos órgãos também, para que o INEP, com os dados do INEP, o MEC possa, através de um sistema nacional de educação, ajudar estados e municípios, dentro dessa diversidade, a ter uma educação de mais qualidade, valorizando a cultura local, né? Um sistema nacional de cultura que também já foi aprovado. No começo, inclusive, a nossa comissão era de esporte, aprovamos a Lei Geral do Esporte também, que também é importante, todo um conjunto, né, de música, de arte, de gêneros individuais, artísticos, tudo isso é importante, tudo isso foi debate, objeto de debate, de apreciação e de aprofundamento na comissão. Senador, infelizmente nosso tempo é curto, então é um panorama reduzido, mas qual é a expectativa do senhor estar encerrando agora esse biênio, né? O que vem pela frente aí, né, para a Comissão de Educação e Cultura? Olha, a gente assim espera que todo esse debate do Sistema Nacional de Educação continue, o Plano Nacional de Educação, ouvirmos bastante a comunidade para que a gente possa contribuir nessa articulação para que essas políticas públicas aconteçam imediatamente. Né? Na área da cultura, a mesma coisa. Uma coisa é aprovar um sistema nacional, lei de fomento à cultura, como aprovamos, mas, ao mesmo tempo, é fazer com que isso aconteça de imediato. O Brasil não pode ficar esperando muito, né? Quer dizer, vamos aprovar, e é possível, desde que a gente diga, olha, todo mundo é importante, a comunidade, a sociedade, vamos trabalhar juntos, vamos flexibilizar aqui e lá, atender a realidade específica e, através da educação e da cultura, fazer com que o Brasil seja um país desenvolvido. Lógico, a educação vai permitir isso, a cultura, seja ambientalmente correto, né? Cuidando da natureza, que é essencial, e socialmente pela educação, que a pessoa tenha trabalho, tenha renda, tenha casa, tenha saúde e assim por diante. A gente espera, né? Então, estamos aqui para contribuir com isso.
É isso aí, senador. Vamos todos trabalhar por isso e parabéns aí pela sua atuação nessa área. E muito obrigada por vir aqui compartilhar com os nossos telespectadores aqui com a TV Senado. Obrigado a vocês. Estamos juntos. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.